Vamos entender um pouco mais então sobre os nossos comportamentos de esquiva? Talvez tu não tenha ouvido essa expressão antes e está se perguntando o que é um comportamento de esquiva. Se você já estuda um pouco mais sobre psicologia e sobre autoconhecimento, talvez até tu já ouviu falar. Na última aula a gente falou sobre a punição, né? E sobre como a punição faz com que a gente evite às vezes de ter um determinado comportamento, mas a gente não aprende qual é o comportamento adequado para aquela situação. Então, quando a gente é punido por algo, a gente desenvolve aquilo que a gente chama de comportamento de esquiva. O comportamento de esquiva é o que a gente faz para evitar em uma situação onde vai ser punido. E isso explica porque a gente evita de falar em público quando a gente tem medo, a gente evita de ir em algum lugar onde a gente sabe que pode entrar em contato com aquilo que a gente tem medo. Então, por exemplo, se eu tenho medo de insetos, eu vou evitar ir para algum lugar com natureza, né? Ou se eu tenho uma fobia social, eu vou começar a evitar a ir em supermercados, em lojas, em qualquer lugar onde eu vou encontrar gente. Então volta lá para o início onde eu falei sobre a generalização, que esses comportamentos eles vão se generalizando para outras situações. Então, tu começa evitando falar com uma pessoa ou outra e isso vai virando até que daqui a pouco tu não sai nem de casa mais para não encontrar pessoas. Então, esse comportamento de esquiva, ele é reforçado, né? Ele é mantido através de evitar as situações que vão causar sensações de desconforto. Então é importante quando a gente está sentindo ansiedade que a gente enfrente essa ansiedade. Eu falo muito sobre ansiedade porque é algo que acontece muito e que está generalizado para quase toda a população já hoje, principalmente após a pandemia, mas isso serve para outras situações também. Então, se um lugar me causa raiva e eu deixo de ir naquele lugar, ou uma pessoa me causa raiva e eu deixo de conversar com essa pessoa, eu tô tendo um comportamento de esquiva. E aí eu consigo até evitar sentir essa sensação que eu não quero sentir. Só que eu não estou aprendendo como lidar com esse tipo de situação. Então é importante sempre que a gente tem um medo, que a gente tem raiva, que a gente tem qualquer sentimento que a gente não goste, mas que a gente consiga passar por esse sentimento e enfrente a situação. Porque é somente a partir de enfrentar essa situação que eu vou desenvolver o comportamento necessário. Ah, é muito simples falar, mas na hora de fazer é difícil? É, é bem difícil. Principalmente porque quando tu vai enfrentar alguma situação assim, automaticamente todo o teu sistema vai querer fazer com que tu não enfrente. O comportamento de esquiva, ele tá já muito enraizado. Então, teus pensamentos vão tentar te sabotar para te não fazer aquilo. Então tu vai ter aquele pensamento, outra hora eu faço isso. Tá, é importante eu ir lá, mas hoje eu tô cansado. Não é porque eu não quero, é porque hoje mesmo não dá. E aí tu vai evitando. E vai se afundando cada vez mais. Então, aí entra a importância de um profissional, de um terapeuta, para te mostrar quando tu tá evitando essa situação e te dar o apoio, o suporte necessário para te enfrentar ela. Aí entra também porque a hipnose é muito eficaz nesses casos. Em hipnose a gente consegue recriar essas situações. A gente consegue imaginar então como se tu tivesse realmente um ambiente que te cause ansiedade, mas trazer respostas emocionais diferentes. Então a gente vai criando esse aprendizado no cérebro em uma situação controlada. E aos poucos tu vai então em hipnose se expondo à situação até que aquilo se torne confortável. Mas sempre
Viver isso na vida real vai ser mais forte do que qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de pensamento. Então, é importante que tu se exponha às coisas que tu evita para que tu possa desenvolver novos comportamentos e possa aprender a lidar. Não é fácil, mas é importante. Então a gente vai entender melhor em outras aulas o que é ansiedade, mas em geral a ansiedade acaba sendo um comportamento de esquiva. A ansiedade, quando impede a gente de fazer algo, ela está sempre fazendo a gente evitar aquela situação que a gente não sabe ainda o que fazer, a gente não tem repertório comportamental para fazer. E quando a gente se entrega então a esse sentimento, a gente vai cada vez reforçando essa ansiedade. Por isso, até mesmo, tem aqui o exercício de mindfulness para a gente aprender a identificar as sensações do nosso corpo, porque quando a gente aprende isso, a gente começa a saber qual é a sensação da ansiedade, a gente começa então a já identificar antes mesmo o que está acontecendo. A gente sabe que aquilo não vai matar a gente, então a gente pode enfrentar a situação mesmo sentindo aquilo. Muitas vezes não vai ter como tu entrar na situação sem sentir a ansiedade. Tu precisa ir mesmo com ansiedade. Tu precisa fazer, não importa o que tu tá sentindo. Mas aos poucos, quanto mais tu fizer, menos ansiedade tu vai sentir. Porque aí tu vai desenvolver a habilidade para fazer aquilo. Entende? A ansiedade, na maioria das vezes, é porque tu entende que tu não tem capacidade, que tu não tem o comportamento ainda necessário para fazer aquilo. Quanto mais tu fizer, mais tu tem esses comportamentos, mais seguro tu se sente para fazer, menos ansiedade tu vai ter. Ah, e antes que eu esqueça, deixa um comentário sobre essa aula, deixa a tua avaliação e qualquer dúvida deixa lá no nosso canal no Telegram.